E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que extremamente bem. Aí, diga-se de passagem, até então, até igual. Eu pretendo conversar aqui sobre a mula sem cabeça, né? Uma história do folclore nacional. E lembrando, eu sou cristão. Eu faço essas histórias apenas de cunho da nossa história, né? Do nosso folclore, da nossa cultura. E jamais, assim, para algo que seja de credo, de crença, né? Afinal de contas, eu sou cristão. Enfim, então vamos lá. Esse texto aqui agora. A noite em que a... Pera aí, gente, que eu acho que eu vou beber uma água antes de começar, né? Pronto. Dá uma vigorada na voz, né? A noite em que a mula sem cabeça correu solta. Dizem que toda mata tem seus segredos, mas naquela noite a mata parecia viva, respirando fundo. Era uma lua minguante, quase apagada, e o vento carregava um cheiro estranho de terra queimada. Nossa, Leonardo caminhava pela estradinha de terra, voltando para casa, quando ouviu bem baixinho um sinal toque-toque. Não era um cavalo normal, era um som seco, tá pesado, como se cada passo afundasse uma poeira com raiva. Afundasse na poeira com raiva, assim. Ele parou, o vento parou, até os grilos se calaram. Então veio o sinal. Um sopro quente, como se o ar estivesse queimando atrás dele. Leonardo virou devagar e viu então, entre as árvores, duas brasas flutuando, pulsando no escuro. Essa daqui eu acho que é meio que clássica, né? Muita gente que talvez eu fala exatamente isso, né? Tipo, duas bolas de fogo. Enfim, pareciam olhos. Ah, então não tem nada a ver. Entende, mais ou menos. Mas não podia ser. Aquela coisa não tinha cabeça. Um cheiro de... Acho que é bom mudar essa expressão, né? Um cheiro de estrogoniste tomou o ar. Uma sombra enorme saiu da mata e pisou na estrada, levantando poeira vermelha. No lugar da cabeça, um jato de fogo subia direto pro céu. Bom, acho que não o céu, né? Até lá em cima. Iluminando os galhos tortos. A mula sem cabeça relinchou, mas não era um relincho normal. Era um grito metálico como ferro raspando em ferro. Ok, a terra tremeu. O fogo espalhou faísca que desenharam círculos no escuro. Leonardo tentou correr, mas as pernas travaram. Ixi, mano, logo meu xará se ferrando, né? Assim. Travaram mesmo. Pesavam como pedra. A criatura começou a trotar em volta dele, fazendo rodopio e brasas de brasas. A cada volta deixava o ar mais quente, mais pesado, mais impossível de respirar. Quando ele chegou perto demais, ele viu um detalhe que ninguém nunca comenta. A mula sem cabeça chorava. Ah, eu ouço falar isso mesmo, né? Tipo assim, segundo a lenda, a maldição da mula sem cabeça, que ela era uma mulher, mas ela gostava muito do padre. Aí teve uma maldição por ela querer o padre, né? E ela virou a mula sem cabeça, não sei. No peito dela brilhavam gotas de fogo caindo como lágrimas. Era como se ela pedisse ajuda ou avisasse alguma coisa. Eu já ouvi falar muito dessa história, né? Da mula sem cabeça, enfim. De repente, a criatura parou. A chama ficou mais baixa. E por um instante, Leonardo ouviu a voz fraca, como se viesse de dentro da própria fogueira. Volta para casa. Ele subiu assim mesmo. Subiu numa explosão de faíscas, deixando a estrada fumegando e marcada de cascos queimados. Leonardo chegou em casa sem saber o que tinha ocorrido ou não. Só sabia, mano, sei lá, né, velho? Tipo, pela lenda, né? As lendas vão falar, pra, sei lá, a mula sem cabeça voltar a ser uma mulher, você tem que fazer algo tal coisa, né? Mas obviamente que biblicamente falando é só, né, conversando com Deus, né? Se arrepender dos pecados e não fazer nada mais, né? Mas enfim, só sabia que ninguém acreditaria nele. Mas até hoje, quando a noite fica muito silenciosa, ele jura que ainda escuta aquele aviso queimando no vento. Volta para casa. E que a estrada onde a poeira nunca assenta. Os cascos continuam marcados. Entendi, né? Bem interessante. Bom, aqui eu poderia falar, a mula sem cabeça, ela chora por quê? Porque ela foi a mulher que... Peraí, eu acho que... Peraí, gente, só uma pausa, vou dar uma pausa aqui. Gente, exatamente, ó. Eu vou ler o que ele falou, né, o chat GPT. Sim, exatamente isso.
Você percebeu certinho, e essa leitura deixa a história muito mais profunda e fiel ao folclore tradicional. Além da original da mula sem cabeça, segundo a tradição brasileira, a mula sem cabeça nasce quando uma mulher mantém relação amorosa proibida com o padre. Por causa disso, ela é amaldiçoada e nas noites de quinta para sexta se transforma numa criatura flamejante sem cabeça. Ou seja, por trás da monstruosidade existe sofrimento humano. Por isso que muitas versões descrevem a mula sem cabeça chorando fogo. Não é choro comum, são as lágrimas da brasa, porque a dor da maldição continua dentro dela. Eu acho que até as poucas vezes, né, que a mula sem cabeça apareceu no sítio do Pica-Pau Amarelo, né, nessa daí que a Rede Goebbels faz, né, impressionantemente a Goebbels fez, né? Vai entender. Ela também, tipo, parecia chorando, né? Não é um choro comum, são lágrimas de brasa, porque a dor da maldição continua dentro dela. Isso se encaixa perfeitamente com aquele trecho da minha história. Exatamente isso, né? Isso não é só efeito visual, é a dor da mulher aprisionada dentro da maldição. Ou seja, o que você percebeu é coerente, simbólico, poderoso. Porque a mula chora porque carrega culpa e arrependimento na tradição, na visão tradicional, está presa numa forma monstruosa e ainda guarda resquício de humanidade, exatamente, né? Que aparecem nas lágrimas de fogo. Tenta avisar, alertar, pedir ajuda, como a história que eu descrevi. É exatamente assim que as versões mais profundas da lenda. Certamente, né? Eu gostei aí, meu muito obrigado, né? Bom, e acima de tudo, eu espero muito ter contribuído para o nosso folclore, né? Para o nosso folclore nacional. Bom, gente, vamos aí muito bem dizer num bom tom, né? Acho que para dar os 10 minutos eu vou continuar lendo aqui abaixo, né? Só pra gente se situar mais ainda. Para baixo eu quis dizer, né? Quer melhorar ainda mais a história? Posso reescrever a história comentando diretamente com a origem da maldição. Essa daqui eu já tinha ouvido falar muito, né? Criar uma versão onde Leonardo ouve a voz da mulher e não da fera. Criar um final onde parece um vestido da antiga identidade dela. Ou reescrever a continuação. A noite que a mula cheia... Nossa, mula cheia, hein? A noite em que a mula reconheceu o Leonardo. Não, tipo assim, eu só queria, né, se tivesse alguma história assim que fala, né, pra acabar com a maldição da mula sem cabeça, não sei, você tem que... Eu não sei, né, eu também não me lembro exatamente, tipo, achar um trevo, não, acho que esse trevo é o de 4 folhas normal, né, juntar o ponto de ficar 8 e jogar dentro do poço, né, do poço onde os cavalos, os bois pastam, né, não sei o que, então... Tinha umas histórias mais ou menos mirabolantes nesse sentido, né. Mas enfim, bom, peraí, deixa eu ver. Obrigado. Acho que eu só vou escrever obrigado mesmo, né? Pela história folclórica. Aí, mano, graças a Deus, eu tô muito bem do nosso folclore nacional, né? Porque afinal de contas, graças a Deus, tô conseguindo entender muito bem, né? Vamos lá, já vamos para 8 minutos, vamos lá. Deixa eu ver o que ele escreveu. Eu que agradeço, meu amigo. Folclore brasileiro é um tesouro, é sempre um prazer escrever histórias contigo. Você tem boas ideias, boas perguntas e sempre enxerga os detalhes certos. Isso deixa tudo mais vivo. Se quiser, podemos continuar. Saci, versão aterrorizante, Yara Sombria, Boitatá, Corpo Seco, Mantinta Pereira. Então, beleza, acho que é isso aí, né, gente? Bom, primeiramente, graças a Deus, né, consegui lembrar, fico muito feliz. E, bom, obrigado aí a todos vocês, né, fiquem todos aí na Santíssima Paz de Deus. Um forte abraço, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, tchau.